Então vamos voltar aí onde a gente parou ali no bloco anterior, para a gente falar da linha C do inciso 2 do artigo 11, que diz que quando se trata de prestação de serviço de transporte, deixa eu só achar minha canetinha aqui, toda vez que a gente começa o módulo eu tenho que botar a canetinha, senão não funciona. Vamos lá. Se considera o local da operação, da prestação na realidade, para efeito de cobrança do imposto de definição do estabelecimento responsável, o do estabelecimento, olha aqui, o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 13 do artigo 12 e para efeitos do parágrafo 3º do artigo 13, é um monte de remissão, né? Então por isso que eu trago para vocês aí, ó, o desenho, e depois a gente vai dar uma olhada no artigo correspondente, porque o parágrafo 3º vai falar de base de cálculo e o artigo 12 vai falar da questão do diferencial de alíquota quando o serviço é prestado e não há continuidade na cadeia econômica. Olha lá, a gente já falou sobre isso. Olha ali. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Ou seja, desde de Canoas, que está aqui no estado do RS, vendeu mercadorias para consumo para a loja então de peças limitada, que está lá em São Paulo. Quando ela contrata o serviço, né, de uma empresa para buscar mercadorias, que são mercadorias destinadas a uso ou consumo, aqui encerra a cadeia. Nesse caso, vai acontecer o fato gerador de uma coisa muito engraçada, que é o diferencial de alíquota. Diferencial de alíquota, que vai ser devido para o estado de São Paulo. Nesse caso, quando não há continuidade, há DIFAL. E o parágrafo 3º do artigo 13 é que traz a base de cálculo dessa situação. Olha o que diz lá o parágrafo 3º, tá? No caso, ele faz uma outra remissão. O imposto a pagar, aqui é a base de cálculo, ele faz uma remissão à base de cálculo dessa ideia, dessa prestação, tá? O imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre o valor ali previsto. Então ele diz o seguinte: nós temos aqui duas alíquotas. Nós temos a alíquota interestadual e nós temos a alíquota interna. O que vai acontecer aqui nesse fato gerador? Vamos ter que pegar 1, diminuir de 2 e achar o valor da alíquota que nós vamos aplicar nesta base de cálculo da prestação, para descobrirmos qual o valor do diferencial da alíquota devido ao estado de São Paulo. Beleza? Da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Então aqui nós temos, mas a gente está muito acostumado com o diferencial de alíquota que incide sobre mercadoria, mas aqui é sobre a ideia do serviço. Também tem. E qual é a base de cálculo? A base de cálculo é do serviço prestado. Tá joia? Nós vamos ver isso com tranquilidade agora, quando a gente for estudar um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente for estudar a base de cálculo, o artigo 13, aí vamos fazer exemplos aí de questões. Mas o importante é que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça, que existe também esse diferencial de alíquota. Na realidade, essa ideia do diferencial de alíquota é que dá base à cobrança da operação de circulação de mercadorias, tá? Porque não tem uma coisa muito expressa aí na Lei Complementar 87 em relação a isso. Mas quando a gente fala de serviço de transporte, está bem claro, não tem nenhum problema. Tá joia? Vamos entrar agora no inciso 3, que trata das operações, das prestações onerosas de serviço de comunicação. Então, o local da operação da prestação para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é o local da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem.
Assim entendido que geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e recepção. E aí dá um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas a regra geral é que o local é o local onde se faz, onde se presta efetivamente o serviço. Existe aquela outra opção que nós falamos, que é quando acontece o fato gerador no fornecimento do cartão ou da ficha, e nesse caso aí, aqui não deixa dúvida, né? Porque o estabelecimento responsável vai ser aquele da concessionária ou permissionária que forneça a ficha, o cartão ou assemelhados com que o serviço é pago. Então, quando o cara compra ali vai na lojinha ali e faz a recarga, é ali que vai efetivamente ocorrer o fato gerador e aquele ali que vai ser o estabelecimento responsável por recolher o imposto para aquele estado onde está se comprando aquele cartão assemelhado. Se ele comprou aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi lá e fez a carguinha no celular dele de R$20 e foi para Bahia, pegou um voo na mesma hora, foi no aeroporto ali, encheu a carguinha, foi para Bahia, e lá na Bahia que ele utilizou, qual vai ser o local, qual vai ser o estabelecimento responsável, para quem vai ser devido ICMS? Lá para o estado do Rio Grande do Sul. Ali no momento em que ele comprou a recarga, incluiu a recarga, é que vai se dar o fato gerador e vai ser devido, então, nesse caso, para o estado do Rio Grande do Sul o imposto e não lá para a Bahia. Porque, na realidade, a gente poderia pensar, não, mas aí o serviço é prestado lá na Bahia, né? Porque ele está lá com o celularzinho dele, ligou, está pagando. Não. Nesse caso aqui, a exceção é do estabelecimento que forneceu o cartão. Tranquilo? O inciso C traz a mesma ideia que nós falamos de diferencial de alíquota para serviço de transporte, para quando se fala de serviço de comunicação. O melhor exemplo que nós temos aqui na doutrina é dado pelo professor Demerval, quando ele traz um exemplo bem ilustrativo. Por exemplo, nós temos uma empresa que tem estabelecimentos e tem filiais em diversos estados do Brasil, e ele contrata uma outra empresa de comunicação para fazer a transmissão de um curso, por exemplo, para todas as suas filiais. Quando essas filiais recebem esse curso, elas estão recebendo, na realidade, serviços que não vão continuar a cadeia, é para uso ou consumo. Nesse caso, seria devido também à ideia de diferencial de alíquota. E aí o estabelecimento destinatário do serviço lá em todas as outras esferas da federação seriam os responsáveis pelo recolhimento desse diferencial de alíquota para os seus estados de sede. Entenderam essa situação? Essa é uma situação um pouco mais complexa. Tu já viu isso ser cobrado? Não vejo isso ser cobrado, mas é interessante para a gente entender, principalmente essas alíneas aí e esses dispositivos normativos que estão na Lei Complementar 87, que fazem muita remissão. Tendo em conta o inciso 12, eles fazem várias remissões, mas a ideia básica aqui é o seguinte: nós temos a prestação de um serviço de comunicação onde não continua a cadeia, e isso, regra geral, daria margem para a cobrança de um diferencial de alíquota, e por isso o estabelecimento destinatário do serviço é o estabelecimento responsável, porque é ali que se define onde é o local, é ali que se define onde é que é o local da operação, e por isso é devido, nesse caso, diferencial de alíquota para aquele estado destinatário. Entenderam isso? Com a prestação de serviço de transporte é a mesma coisa que acontece. Joia? Tranquilo? Essa inclusão lá em 2000 da linha C1, ela levou em consideração a ideia de quando o serviço de comunicação é prestado por meio de satélite. O que acontece? Nós temos uma empresa que tem um satélite, e esse satélite, essa empresa está sediada, pode estar sediada inclusive fora do país, e esse satélite aí que distribui para diversas pessoas o serviço de TV por assinatura, por exemplo. O que acontece? Pode acontecer que um estado tenha diversos tomadores de serviço, deste serviço, mas ficaria complicado cobrar esse ICMS devido para essas pessoas que estão naquele determinado estado. Por isso o legislador incluiu essa hipótese aí da linha C1, que diz que nesse caso é devido lá o estabelecimento
e o estado local da prestação que nós vamos delimitar é do domicílio do tomador do serviço quando prestado por meio de satélite. Então, vamos desenhar aqui, por exemplo, o Diego está aqui. Ah, mas não é o Wellington agora? Não, agora sou eu. Por que sou eu? Porque uma das coisas que eu mais gosto na vida é fazer isso. É ver série, filme, adoro. Fico sentado na minha sala lá, quando o meu querido filho Martim está dormindo, eu fico lá na frente da minha TV, que tem 59 polegadas. A única coisa que eu gastei na minha vida foi uma TV. E eu fico lá, tomando a minha Pilsner Urquell, que é a cerveja que eu mais gosto, comendo meu amendoinzinho ou meu Doritos, e fico vendo a minha série, geralmente House of Cards, que eu adoro House of Cards, já vi 2 vezes, tô vendo de novo House of Cards, adoro House of Cards. Fico vendo House of Cards, ou fico vendo Downton Abbey, que eu adoro também, Downton Abbey, fico vendo minha sériezinha lá. Mas quem presta serviço pra mim, cara, é o satélite. É o satélite. Onde é que tá o satélite? Tá lá na estratosfera. O satélite tá na estratosfera, velho. E aí, como é que nós vamos fazer para cobrar isso? A lei complementar diz o seguinte: o estabelecimento e o local da operação é a minha casa. É a casa do velho aqui, cara. É a casa do velho. É aqui. É aqui. Este é o local da operação. Olha ali de novo. Do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço. Sou eu que tomo. Quem presta é a empresa que presta serviço. Quem toma? Eu tomo serviço. Tô lá, eu, feliz da vida, vendo a minha TV por assinatura satélite, que é transmitida por meio de satélite. Então, nesse caso, vai lá pro estado do IRS. Mas tem mais uma outra peculiaridade que nós vamos ver em relação a isso aqui depois, quando a gente for ver os parágrafos, tá, do artigo 11. Tá? Regra geral é isso. Tá joia? E para finalizar aí tem a linha D, que diz que nos demais casos, ou seja, é uma regra que complementa, né? Uma regra que complementa, que traz uma ideia geral, ou regra geral, que diz que na realidade vai ser o local da operação para fins de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, onde seja cobrado o serviço. Então, se não tiver nenhuma daquelas outras exceções lá, a gente leva em consideração onde foi cobrado o serviço. Tranquilo, galera? Beleza? Que coisa boa, matamos essa charada aí. E vamos entrar agora nos parágrafos do artigo 11, que são algumas exceções que nós temos que ter bem claras na nossa cabeça. Tranquilo? O artigo 11 traz o local da operação ou prestação para fins de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. Para isso a gente vai ter que entender mais ou menos quando é que acontece o fato gerador, como nós já vimos lá no artigo 12. E agora nós vamos falar sobre algumas exceções que estão no artigo 11 lá, para a gente entender aí o que é que acontece em alguns casos especiais que estão delimitados nos parágrafos do artigo 11. O primeiro que eu quero falar para vocês, é o parágrafo 5º. Ah, mas não está na ordem. Ah, eu sei que não está na ordem, mas é que eu gosto de tirar da ordem para ficar mais fácil de entender, tá? O local da operação ou da prestação para fins de cobrança do imposto, definição do estabelecimento responsável. Olha o que diz. Vou botar. Vamos lá com a canetinha amarela, porque agora a gente tem que marcar o texto. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado, muito importante, tá? O depósito fechado tem que ser do próprio contribuinte. O depósito fechado é do próprio contribuinte. Só não é dele quando é armazém geral. E para ser armazém geral tem um monte de regra lá que o cara tem que cumprir para conseguir ser armazém geral. Então, regra geral, ele manda para o depósito fechado dele mesmo. E mais, olha a pegadinha aqui, ó. No mesmo estado. No mesmo estado. Então é o seguinte, a empresa mandou mercadoria para um armazém geral ou para um depósito, ou para o seu próprio depósito fechado no mesmo estado. Todo mundo que está dentro desse parágrafo 5º do artigo 11
está dentro do mesmo estado da federação. O que ele diz? Olha aqui, ó. A posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente. Então, a posterior saída se considera no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento daquela pessoa que tinha mandado. Vamos desenhar para ficar claro? Bom, vamos desenhar lá, Diego. Olha só que legal. Primeira coisa... Opa, tem que pegar minha canetinha vermelha aqui. Primeira coisa que nós temos que ter bem clara. Tudo isso que vai acontecer aqui, tudo isso aqui é dentro do estado do Rio Grande do Sul. Empresa A promove uma saída de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral. Aí tu pensa, opa, saiu mercadoria, fato gerador do ICMS. Não, né? Regra geral, os regulamentos entendem que aqui neste momento, dentro do mesmo estado, é uma hipótese de não incidência. Ou seja, quando a empresa A, que está no RS, promove uma saída de mercadoria para depósito fechado ou armazém geral, regra geral é não incidência de ICMS. Não incidência de ICMS. Está lá nos decretos, vocês vão ver todos. É mais ou menos isso que acontece. Então, poderia ser uma saída, um fato gerador? Até poderia, mas essa é uma exceção. Então, aqui não ocorre a incidência do ICMS. Mas se a empresa A vender mercadorias para a empresa B, vender mercadorias pela empresa B, e a empresa B for lá e buscar esta mercadoria no depósito fechado ou no armazém geral, o que acontece nesse caso? Tem fato gerador aqui na saída de mercadoria do ICMS? Regra geral, parágrafo 5º diz, olha o que ele diz. A posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante. Volta lá. Onde é que acontece? Aqui. É aquela saída ficta, né? A saída ficta. A saída acontece aqui e acontece aqui o fato gerador do ICMS. E não aqui. Aqui não acontece fato gerador do ICMS, que peça seja uma saída, mas é que a lei considera por ficção o fato gerador ocorrendo na empresa A, como se fosse uma saída ocorrendo para a empresa A. Só não acontece isso em duas hipóteses. A gente vai ver depois a ideia que está lá no parágrafo 1º, né? Quando a gente for ver que tem que estar delimitado dentro do mesmo estado. E o que está delimitado aqui no parágrafo 5º não acontece isso quando esta mercadoria sai de volta lá do depósito fechado ou do armazém geral para retornar à empresa A. Primeira coisa que a gente pensa, opa, saída de mercadoria, tem FG do ICMS? Tem FG do ICMS? Não incide. Essa é a ideia, essa é a base, essa é a regra geral. Olha ali, ó. Salvo-se para retornar ao estabelecimento remetente. Então, o que os estados fazem para regular essa situação? Eles entendem que isso é uma norma, que é uma situação onde não acontece incidência do ICMS. Tranquilo, gente? É um pouquinho complicado, a gente vai começar a aprofundar as coisas, daqui a pouco a gente vai começar a entrar em cálculo, vocês vão entender o que fica de ICMS destacado aqui, quais são as vias de ICMS que vão acompanhar cada uma dessas operações de circulação, dessas saídas. Então, o importante nesse momento é vocês entenderem que quando a empresa A, que está dentro do mesmo estado, envia mercadoria para depósito fechado, seu depósito fechado ou para armazém geral, não incide ICMS.
Se ela fizer uma venda posterior para uma empresa B, e a empresa B for lá no depósito fechado no armazém geral pegar a mercadoria, considera o fato gerador, considera a saída do estabelecimento da empresa A e não do depósito fechado do armazém geral. Tá joia? Beleza? Opa, voltamos lá. Voltamos então e agora vamos falar do parágrafo 1º. E vamos marcar com a nossa canetinha porque também é complicado. Olha o que ele diz. Disposto na linha C do inciso 1, não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário. Opa, então assim, tudo que a gente falou aqui não vai acontecer quando nós estivermos falando de dois estados distintos, porque regra geral a gente coloca aqui a ideia do inciso 1C, né, que considera-se no momento da transmissão mercadoria que não tenha transitado pelo estabelecimento. Então, o que o parágrafo 1º diz? Nesse caso, não vai se aplicar quando isso ocorre em face de um envio de mercadorias para um depósito ou para um armazém geral de outro estado da federação. Ai, professor, agora não entendi mais nada. Calma, velho, vamos desenhar. Deixa eu pegar minha canetinha vermelha aqui para a gente desenhar. Vamos desenhar? Olha ali o que diz primeiro a ideia da linha C do inciso 1, estabelecimento que transfira a propriedade ou título que a represente, aquela ideia que eu acabei de falar para vocês. E agora nós vamos desenhar essa situação. Beleza? Nós temos aqui uma empresa A. Esta empresa A envia mercadorias para um depósito fechado, um armazém geral que está situado no RS. Vamos fazer a fronteira aqui que eu não tinha feito a fronteira. Oh, fronteira, querido. Fronteira. Pessoal da técnica aí, a gurizada, disse, pô, Diego, faz uns desenhozinhos aí com... Pega, em vez de tu fazer o teu desenho com a tua mão aí, bota pelo menos uma base aí pro pessoal, porque os teus desenhos são muito feios. Aí eu tô fazendo. Calma. Beleza? Então assim, ó, empresa A mandou a mercadoria lá para o depósito fechado. O armazém geral vai ter fato gerador, porque aqui não tem hipótese de não incidência. Fato gerador aqui ocorre sim. Ocorre, vai lá para o depósito fechado do armazém geral no estado do RS, ocorre ICMS, destaque de ICMS, tudo. É como se fosse uma operação normal. Por quê? Porque é de outro estado da federação. E a Lei Complementar 87 não disse que essa operação de outro estado era igual àquela que estava dentro do mesmo estado. Outro estado da federação, ela disse expressamente que não ocorre tudo isso. Por isso que nos regulamentos a ideia de não incidência só se dá quando as operações acontecem entre pessoas, entre contribuintes e pessoas jurídicas que estão dentro do mesmo estado da federação. Então aqui acontece o fato gerador. E se essa empresa São Paulo fizer a venda desta mercadoria que está aqui no depósito fechado do estado do Rio Grande do Sul para a empresa B, a empresa B vai lá e pega a mercadoria aqui, a mercadoria vem para cá, sai do depósito fechado do armazém geral. O que acontece aqui? Acontece fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria. Uau, muda tudo? Muda tudo. Aqui fica como se fosse regra geral. Vamos pensar assim, né? Não vai ser, vai ter alguma peculiaridade, vão ter algumas peculiaridades, mas é como se fosse uma operação normal. Mandou para cá, de cá para cá, já era. Operação normal, ocorre o fato gerador do ICMS na saída do depósito fechado ou do armazém geral. Beleza, gente? Tranquilo? Sereno? Vamos dar uma olhada agora, então, no parágrafo 2º do artigo 11. Parágrafo 2º do artigo 11. Para efeito da linha H do inciso 1, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada. Por que ele deve ter sua origem identificada? Porque quando ele não é ativo financeiro ou instrumento cambial, ele vai sofrer incidência do ICMS. Quando ele é ativo financeiro ou instrumento cambial, não incide o ICMS, mas se em algum momento dessa operação ele se tornar mercadoria,
Na primeira vez que isso acontecer, vai ser devido o ICMS ao estado de origem. Então ele tem que ter sua origem identificada. Foi extraído lá, ele vai ser só ativo financeiro do instrumento cambial. Beleza. Saiu do estado do Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, do Paraná foi para Santa Catarina, lá em Santa Catarina o cara, opa, agora não é mais ativo financeiro, eu vou fazer mercadoria disso aqui. Quando se tornar mercadoria, vai ser devido na primeira operação ICMS lá para o estado de origem. Tranquilo, gente? Ah, isso é muito cobrado? Olha, o máximo que eu vejo aí é a ideia da não incidência do ouro como um ativo financeiro ou instrumento cambial. Nunca vi uma questão que traga essa situação aí para vocês em concurso. Se vocês tiverem, me mandem que a gente analisa junto. Eu estou disponível aí para vocês sabem disso. Tem meu e-mail, tem meu contato no Facebook, tudo. Entra lá e pergunta que eu estou à disposição. Estou à disposição. Beleza? O parágrafo 6º, se eu não me engano, a gente vai terminar aqui. Ah, mas não vimos o parágrafo 3º. Não, a gente vai ver isso depois, quando a gente for falar sobre estabelecimento, tá? Então, antes da gente terminar aí nossos blocos, nós vamos falar aí sobre esse parágrafo 3º, porque ele tem algumas ideias importantes que a gente tem que ter, e depois nós vamos fazer alguns exercícios também. Então agora nós vamos terminar esse nosso bloco falando do parágrafo 6º, depois a gente entra aí e vai falar sobre o que faltou do parágrafo 3º essencialmente, tá joia? Então o parágrafo 6º diz o seguinte: na hipótese do inciso 3, que é prestação de serviços oneroso de comunicação, tratando-se de serviços não medidos que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. O prestador e o tomador. Então vou desenhar para vocês aí rapidinho esse parágrafo 6º. É uma coisa muito simples, é aquela questão lá do Diego que está vendo a sua TVzinha lá, 59 polegadas, bonitaço, vendo a sua TV por assinatura, tomando sua Pilsner Urquell, que está lá no estado do Rio Grande do Sul e, regra geral, a prestadora está lá no estado de São Paulo e está prestando lá o serviço que é trazer de lá do exterior a série e mandar para cá, para a televisão do Diego. Então, nesse caso aqui, a fatura que eu tenho, a fatura é mensal, né? Geralmente aqueles planos de telefone, de internet e tal, e TV. Nesse caso, a fatura mensal é dividida 50% para o estado do Rio Grande do Sul, 50% para o estado de São Paulo. Olha lá, ó. Preço cobrado por período definido. Cada mês o cara paga. O imposto recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador. Quem é o prestador? Aqui, ó. O prestador, que está lá em São Paulo. E o tomador, que está no estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Tranquilo? Fechamos então esse bloco aí. Vamos entrar rapidamente agora no próximo bloco, no parágrafo 3º, e já vamos fazer alguns exercícios. Um abracinho aí. Vamos que vamos, galera!